Galileu Galilei falou uma vez que a matemática foi a linguagem utilizada por Deus para construir o universo. Mas será que a gente usa para construir software também? Todo mundo sabe que o computador nada mais é do que uma calculadora super poderosa. E absolutamente tudo que você faz nele é resultado de milhões, se não bilhões de operações binárias que ele está fazendo aí a cada segundo. Para você ter uma ideia, um processador de apenas 2 GHz, que nem é muito, ele executa 2 bilhões de ciclos por segundo. E a cada ciclo geralmente é uma instrução, e a cada instrução, adivinha, é um cálculo matemático. Mas o quanto dessa matemática que a gente acaba usando no dia a dia para programar? Bom, para você construir um site, você vai precisar primeiro escolher uma linguagem de programação. De repente, você vai precisar de um framework também, e com certeza você vai utilizar um monte de biblioteca por aí, que são códigos prontos que você vai importar na sua aplicação, como uma biblioteca de componentes que tem um botão, por exemplo. E quando você clica num botão num site ou aplicativo, uma série de cálculos é feito para ver onde que estava o seu mouse no momento que você fez o clique, quais são as dimensões e a posição do botão de acordo com o plano cartesiano, se o botão está realmente disponível para você clicar, se ele não está desabilitado ou se ainda não tem um outro componente na frente dele. E se esse é um botão de enviar um formulário, por exemplo, um monte de cálculo vai acontecer ali para pegar essa informação, converter do jeito certo e mandar para onde tem que ser mandado. Essa informação vai passar por várias camadas até chegar no servidor, que também vai fazer um monte de cálculo para processar essa informação. E tudo isso acontece quando você dá um like num vídeo como esse, por exemplo. Um banco de dados vai guardar esses dados e todo jeito que ele faz isso foi baseado em matemática, assim como o sistema operacional que está rodando tudo isso e gerenciando os recursos de hardware, também rola muita matemática ali embaixo. Mas a boa notícia é que tudo isso já está feito e está muito bem encapsulado por quem construiu todo esse sistema na internet. Cada desenvolvedor que veio antes da gente, eles sim, os grandes heróis que colocaram a mão na massa na matemática suja mesmo, para que a gente não precisasse se preocupar mais tanto hoje em dia. Ninguém fica escrevendo número binário para construir site ou aplicativo. A gente simplesmente utiliza uma linguagem de alto nível que vai usar um monte de matemática nas camadas que vêm inferiores a ela. Mas a gente não tem que se preocupar tanto com isso. Agora, é claro que depende do tipo de desenvolvimento que a gente está falando. Quando você está jogando um jogo, por exemplo, você consegue imaginar a quantidade de cálculo que está acontecendo ali só para o seu personagem se comportar de maneira minimamente semelhante com a realidade? Mas geralmente até quem programou esse jogo não usou tanta matemática assim. Quem realmente teve todo esse trabalho foi o criador da engine, como a Unreal ou a Unity. Essas engines, elas são plataformas que te oferecem um monte de funções e métodos para que você consiga programar o seu jogo usando cálculos matemáticas e propriedades físicas sem precisar de fato trabalhar com elas. Por exemplo, algo que tem em todo jogo, desde o jogo da cobrinha dos Nokias antigos até o God of War, eles precisam de um cálculo que se chama detector de colisão. E isso para garantir que os objetos ou personagens do seu jogo respeitem um espaço físico e não fiquem atravessando uns aos outros ou atravessando paredes por aí que nem fantasma. No jogo da cobrinha, talvez não seja tão difícil escrever um algoritmo para detectar se tá colidindo com a parede ou não. Mas se a gente tá falando de um game em 3D com um monte de objeto e passarinho voando e bem semelhante à realidade, como os jogos atuais, esse cálculo pode ficar completamente inviável de você fazer. Mas aí que tá, você não vai precisar fazer, ele tá rolando lá, mas quem tá cuidando disso é a engine que você tá usando. Assim como no desenvolvimento web, você vai estar sempre utilizando uma plataforma ou alguma biblioteca que vai esconder toda a complexidade e a matemática ali por trás, para que você possa focar no que você realmente quer construir. Agora, se você não precisa muito da matemática no seu dia a dia como programador, tem uma amiga dela que vai estar presente a todo momento com você, que é a lógica. O raciocínio lógico e os algoritmos, eles são primos da matemática, se não irmãos da matemática. Isso sim você usa no seu dia a dia. Então o conhecimento e prática que você adquirir em algoritmos ou em lógica vai te ajudar muito mais no dia a dia para programar do que a própria matemática. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Estude algoritmos. Então, se a matemática era a sua última desculpa para não aprender a programar, pode começar agora, que você não vai precisar tanto dela assim. Pelo menos para começar, porque depois, para fazer algumas operações mais avançadas, como otimizações e de repente até programar em níveis mais baixos, mais perto do hardware, aí sim você vai precisar da matemática. Mas para começar, o basicão é o suficiente. Se você dominar as operações simples, como a adição, a subtração, a divisão e a multiplicação, até mesmo umas equações de primeiro grau, daquelas de encontrar o x,
vai te ajudar a se familiarizar muito mais do jeito que a programação funciona. Senão talvez você fique um pouco perdido na hora de entender o que é uma variável e como declarar e como usar elas. Mas saiu desse básico, você só vai reencontrar a matemática em operações bem complexas no futuro. E há uma enorme chance de você passar a sua carreira inteira sem nem precisar de nada mais avançado do que isso na matemática. Agora, na faculdade de computação, a matemática está presente desde o começo. Às vezes um pouco mais, como em cursos de ciências da computação ou engenharia de software. Às vezes um pouco menos, como análise e desenvolvimento de sistemas ou sistemas de informação. Mas ela sempre vai estar lá e geralmente ela é chamada de cálculo. E essa base para quem está na faculdade é muito importante, porque afinal, como a gente falou aqui, toda a computação é baseada na matemática. E se você quiser saber um pouco mais sobre as diferenças de curso de faculdade de TI, eu vou deixar um vídeo aqui do lado para você assistir depois desse, onde eu falo das outras diferenças, além da matemática que eu falei aqui. E bom, espero ter ajudado a tirar um pouco desse medo da matemática aí para quem está começando. Então saiba que você tem enormes chances de ser um excelente programador, ainda que você nunca tenha tirado uma nota acima de 6 na matemática na sua vida. E se você está assistindo aqui e já é um programador, coloca aqui embaixo alguma situação onde você usou matemática ou falando que você nunca usou, para a gente deixar uma mensagem positiva para quem está começando na área. Aproveita para se inscrever no canal se você quer ver mais vídeos como esse. Eu sou o Renan Palim e um grande abraço.